Vamos lá, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo, então, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva do ano de 2025 do Inter. Uma breve retrospectiva e reflexão de um ano, atenção, o ano que não se pode esquecer. 2025 não é ano para esquecer. É um ano que fica de aprendizado para não repetir os mesmos erros, tá? Mas vamos lá. O Inter começa o ano com uma missão. A Copa do Mundo Gaúcha, né? Impedir o Octa do Grêmio e ser campeão gaúcho. E a torcida comprou isso. Eu até acho que o presidente do Inter, o presidente Barcelos, se preparou bem para isso, a direção do Inter se preparou bem para isso, os jogadores entenderam. E foi uma Copa do Mundo, porque na primeira rodada do Gauchão, já tinha ex-dirigente do Grêmio, fazendo postagem, dizendo que o Inter estava sendo ajudado pela arbitragem, sendo influenciado pela arbitragem. Foi uma Copa do Mundo, né? Dizendo assim, não querem que o Inter impeça o Octa do Grêmio, querem que o Octa do Grêmio aconteça. E o Grêmio em busca do Octa, que seria histórico, porque só o Inter na história do futebol gaúcho tem, e o Inter querendo impedir o Octa e retornar a ganhar Gauchão, porque já eram 7 anos sem Gauchão. Foi um ano que começou com muitas expectativas positivas para o Inter, que terminou o ano passado bem, com aqueles 16 jogos invictos do Roger. E é onde a gente dizia, se ajeitar aqui e ali, pode brigar por coisas maiores em 2025. E o Inter era dado até a nível nacional como, depois de Palmeiras e Flamengo, um candidato a brigar pelo título brasileiro. Porque terminou 2024 jogando muito bem e passou essa expectativa. Chega ao Gauchão, o Inter consegue ser líder da primeira fase, o Inter faz uma primeira fase boa, né? O Inter tem bons resultados, o Grêmio começou lá com o Quinteiros muito mal, né? O Quinteiros fez um trabalho bem ruim no Grêmio, que já, claro, era um time ruim, ainda não tinha os seus reforços, mas muito mal o começo de trabalho do Quinteiros no Grêmio. O Inter foi fazendo sua parte, foi ganhando seus jogos ali no Campeonato Gaúcho. O Inter fez o que precisava fazer para terminar líder na primeira fase, fez uma boa primeira fase, e o Inter passa para o mata-mata, né? Semifinais, elimina o Caxias na semifinal, tudo certo, chega enfim para a final contra o Grêmio, a final de Gauchão tão esperada. E o Inter ganha no jogo de ida do Grêmio por 2-1, né? Que foi aquele show do Carboneiro, e o gol também do Alan Patrick, que quase chuta a bandeira do Grêmio na arena. Então o Inter vence o jogo de ida na arena, e pra mim, na minha opinião, o jogo de ida da final do Gauchão foi a melhor partida do ano do Inter, em questão de desempenho, em questão de qualidade. E o que iludiu aquele Inter, hein? No jogo da volta, o Inter precisava só de um empate para ser campeão. E confirmou. Sai perdendo, mas um golaço do Valência de falta dá ao Inter o gol que dá o título, né? Ou pelo menos confirma o título gaúcho. O Inter é campeão gaúcho no começo do ano. O Bernabé faz festa, com muitos vídeos dele que repercutem. O Inter lança aquela camisa Octa, na RS só tem um, né? Camisa branca. O Inter celebra ali o título gaúcho, da Alessandro em campo, torcida em campo. Parece que tinha fechado o portal. E foi merecido. O Inter foi o melhor time do Gauchão. O Inter mereceu aquele título. Começa o Brasileirão, o Inter começa empatando com o Flamengo. A gente disse que é um bom resultado e tal. Mas os problemas começam a aparecer na Libertadores. O Inter faz jogos muito ruins na fase de grupos da Libertadores. Contra o Atlético Nacional, fora de casa. Contra o Nacional do Uruguai, aqui. Então o Inter tem jogos muito ruins na primeira fase da Libertadores. Já na fase de grupos da Libertadores, o Inter apresentou jogos ruins, atuações ruins, quando na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, o Inter chega na última rodada precisando vencer do Bahia. Porque se o Inter perde aquele jogo, se o Inter empata aquele jogo, o Inter é eliminado e teria que ir para a Copa Sul-Americana e ia ficar em terceiro do seu grupo. O Inter ganhou do Bahia, o Inter fez sua parte, com a ajuda do Atlético Nacional, o Inter ainda acabou passando em primeiro. Mas os erros, os problemas do Inter e algumas críticas pontuais ao Roger já começaram na fase de grupos da Libertadores. O Inter fez uma fase de grupos da Libertadores já ruim. Tá? Mas o Inter consegue passar, né, na Copa do Brasil, passa até poder enfrentar o Fluminense. Aí a gente chega... o problema é que o Inter focou tanto nessa parte da Libertadores, né, em finais, o Inter começa a botar reservas no Brasileirão. Eu lembro que o jogo de Inter e Fortaleza, que foi o jogo que o Inter empatou, o Inter estava com o time todo reserva lá no Campeonato Brasileiro. Então o Inter começa a sacrificar alguns jogos do Brasileirão. O Botafogo foi um jogo onde o Inter tomou 5-0. O Inter começa a rifar o Brasileirão.
vai com reserva em todos os jogos do Brasileirão, começa a perder. No sacrifício e no suor, o Inter passa na Libertadores, mas ali o Inter já vive o seu primeiro drama do ano. Opa, aquele time que foi campeão gaúcho, a um fio para cair na fase de grupos da Libertadores, aquele time começa a perder, toma 5 do Botafogo, que não foi por méritos do Botafogo, mas foi por problemas próprios. Até que o pior jogo passa em Inter Atlético Mineiro, que o Inter perde para o Atlético Mineiro, não joga nada, e aí a gente tem a parada para o Mundial. E aonde o Inter passa a parada para o Mundial? Na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ali é o primeiro contato. Ali, Roger Machado é o treinador do Inter, porém ali, o Inter não parecia que era um time que ia brigar para não cair. O que parecia é que o Inter tinha se administrado mal, e o Inter estava ali no Z4, porque tinha simplesmente largado o Brasileirão, ido com reservas no Brasileirão. Mas a verdade é que já tinha os problemas ali, né? Aí o Roger não fazia modificações no esquema, era sempre o mesmo esquema. O grupo parecia que estava se largando, parecia que só pelo fato de que tinham ganho o Gauchão achavam que era um Flamengo da vida, um baita time, e houve até uma omissão. O vice-presidente do Inter vinha em entrevistas dizendo que estava tudo bem porque estavam nas oitavas da Copa do Brasil, estavam nas oitavas da Libertadores, que eram contra Fluminense e Flamengo, e que tinham ganho o Gauchão. Apostaram que estava tudo bem e que por causa lá do Gauchão, do final de 2024, não precisava mudar nada. Resumindo, o Inter volta, e na volta do Mundial, o Inter até ganha do Vitória, o Inter ganha do Ceará, só que o Inter volta não jogando nada. O Inter não evoluiu absolutamente nada. Aí chega na semana da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o Inter tem o caso da Amarok. O Inter tem aquele caso da Amarok que foi uma vergonha, que vaza, traição, problemas de bastidores do vestiário. Cara, foi terrível. O Inter cai na Copa do Brasil pro Fluminense, perdendo o jogo no Beira-Rio, empatando sem jogar absolutamente nada no Maracanã. E na Libertadores foi a mesma coisa. O Inter perde no Maracanã, o Inter perde no Beira-Rio, o Inter não joga absolutamente nada em nenhum dos dois jogos. E ali, com essas duas eliminações, em Libertadores, em Copa do Brasil, e tendo só um Brasileirão, que o Inter ainda na época era 11º, mas era uma campanha ruim porque tinha ido só com reservas, quando há muito tempo o Inter, a gente dizia que tinha que trocar o Roger, que o Inter tinha que mostrar alguma coisa, o Roger se apegou nos seus nomes, o Roger não mudava nada no esquema e dava para ver que o time não jogava nada e que o time estava perdido. Assim o ano do Inter foi fora. Só que o que pior acontece, o Inter começa a patinar no Brasileirão, a perder jogo após jogo no Brasileirão, a ponto de que quando perde o Grenal, o Inter fica muito perto da zona de rebaixamento e o Roger então é demitido. Foi o ápice para o Roger Machado ser demitido. Vem Ramon e Emiliano Dias, o Zubel Dias chegou a ser cogitado, mas o Inter contrata Ramon e Emiliano. Aí depois a gente entra, né, na briga para não cair, que foi aquela situação em que a gente achava que o Inter não ia cair porque os rivais estavam muito piores. O Inter tem um jogo só bom com o Ramon e com o Emiliano, que foi Inter e Botafogo. Mas após isso o Inter empilha derrotas, mas não é só derrotas. É Ramon e Emiliano não conseguindo mudar nada no time. Até foram para um 3-5-2, mas o time não joga nada, o time não tem tática, o time não cria, o time não traz nada de novo. É um derrota atrás de derrota. Aí o Inter perde pro Vitória. O Inter ganha do Fortaleza, mas ganha não jogando nada. É o Inter que perde um jogo, perde outro jogo, toma goleadas, entendeu? Até que no jogo que o Inter toma 5-1 pro Vasco, pra mim já estava rebaixado. E aí surge toda aquela questão de salários atrasados, salário do patrocinador atrasado, né, direito de imagem atrasado, surge que o elenco está brigado no vestiário, surgem informações de que o elenco não confia em Ramon e Emiliano e toda aquela coisa. Até que o Inter entra no Z4 faltando 3 rodadas e pra mim ia cair, tá? Pra mim tava certo que ia cair. Porque não tinha mais o que tirar. O time perde um jogo, empata com o Santos, perde pro Vitória, toma 5 do Vasco e ainda tomou 3 do São Paulo. Só que aconteceu o fato que salvou o Inter, que foi Abel Braga. O Inter, depois de tomar 5 pro Vasco, anuncia nada mais nada menos do que Abel Braga para salvar o Inter do rebaixamento. Olha que loucura. O Abel vem para 2 jogos, sem ganhar nada, ganhou só um salário simbólico porque a CBF colocava isso como regra, e simplesmente o Abel salva o Inter do rebaixamento. O Inter chega na última rodada precisando de 3 resultados paralelos, e aconteceram. O Inter ganhou do RB Bragantino, o Ceará perdeu e o Fortaleza perdeu. Com isso, o Inter escapou do rebaixamento, acabou o ano em 16º,
16º ou 15º, né? Mas acaba indo para a Copa Sul-Sudeste no ano que vem. Resumindo, foi um ano muito ruim do Inter. Não precisa nem falar isso. 2026, eu dei uma resumida para ficar em 10 minutos aqui. Apenas para dizer que o Inter tem aprendido com 2025. Que 2025 seja um ano que o Inter tenha aprendido, que o Inter possa ter humildade em 2026, tomar as atitudes e as escolhas corretas. Eu acho que já começou com o Abel Braga ficando, já começou sendo uma boa notícia. Que 2025 não seja um ano para esquecer. Brasileirão, rebaixa. O Inter precisa ter a humildade. E se estiver avançando nas Copas, se em algum momento chegar numas quartas de Copa do Brasil, ou estiver avançando na Sul-Sudeste, pés no chão, humildade. Se ganhar o Gauchão, pés no chão, humildade. E eu não falei de muita coisa, né? O Valência saiu, teve a saída do Valência. Acho que a grande contratação do ano, um dos poucos que jogou alguma coisa em algum momento, foi o Carboneiro. O Bruno Gomes se lesionou lá no Gauchão, voltou de lesão. A gente tem a lesão do Rocher, o Antônio Passa jogando muitos jogos, mas daí o Ivan joga. E aconteceu muita coisa, né? Eu só tentei falar o filé. Mas foi um ano bem ruim do Inter, tá? Que acaba, obviamente, com a saída de Bisol, com a saída de Mazuco e com a saída da Alessandro após a última rodada do Brasileirão, mesmo com a permanência. Só para resumir, para aqui no final dizer que o Inter possa aprender com 2025, tá bom? E esse foi o último vídeo do ano aqui sobre Inter. A gente vai passar mais ou menos uma semana de férias aqui e a gente vai voltar a falar de Barcelona dia 4 de janeiro, dia 13 de janeiro. Sobre Inter, talvez a gente vai voltar ali na primeira rodada do Gauchão, tá? Ou um dia antes. Então ali pelo dia 9 de janeiro a gente retorna aqui com um vídeo sobre Inter. Com certeza todos os jogos do Gauchão que começa mais cedo esse ano, todos os jogos do ano do Inter, teremos aqui o nosso vídeo pós-jogo. A partir de fevereiro, todas as segundas-feiras do ano, teremos as nossas lives aqui com convidados para falar do nosso Inter. E pelo menos uma vez por semana, aquele vídeo de 10 minutos atualizando sobre o Inter. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui em 2025. O especial de Natal que a gente teve essa semana. Se tu não olhou, eu vou deixar aqui no final e tu olha lá. Os novos inscritos, porque esse ano a gente teve um aumento muito grande aqui de inscritos, de visualizações, de comentários. Muito obrigado. Seguimos assim em 2026, falando do nosso Inter, torcendo, sofrendo se perder e se alegrando se ganhar. Eu desejo a todos um feliz 2026, que possa ser um 2026 de muitas realizações, de muitas conquistas, que seja um ano melhor do que 2025, que seja um ano de plantar o que tu colheu aí nos últimos anos, que possa ser um ano onde a gente já comece com gratidão pelo maravilhoso ano de 2025 que se encerra, e a gente vai começar 2026 aí com quem a gente ama, com saúde. Eu desejo a todos um feliz ano novo e um feliz 2026. E seguimos aqui que pro Inter 2026 seja um ano, olha, vai ter eleição, mas que seja um ano melhor que 2025. Acho que no mínimo é isso, né? Vamos ficar por aqui, melhor do que 2025, pra gente ficar na terra, pra gente ficar pés no chão. Que 2026 pro Inter seja melhor que 2025.